Olá! Para você que ainda não assistiu às aulas anteriores, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leonardo Peixoto e seja muito bem-vindo à Maratona da Estatística Experimental, onde eu vou te mostrar todas as estratégias para melhorar a qualidade do seu experimento, das análises que você realiza com os dados experimentais e nos resultados que você entrega, através de metodologias simples e rápidas de se aprender e o principal, de se aplicar na prática. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, possuo mestrado e doutorado em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa. Além disso, trabalhei 3 anos nas multinacionais Monsanto e Bayer como Data Scientist Specialist, responsável por todas as análises nas culturas de soja, milho, algodão, entre outras, para toda a América Latina no setor de desenvolvimento de mercado da empresa. Atualmente, eu sou sócio fundador da empresa Analyse, que tem por grande objetivo ajudar pesquisadores, assim como você, a obter sucesso nas suas carreiras através do aprendizado de experimentação e análise de dados. Agora eu vou fazer uma pequena revisão do que nós vimos nas aulas anteriores. Na primeira aula, nós discutimos sobre como definir o número correto de repetições através de Power Analysis. Aprendemos também como fazer o croquis automático de experimentos em DIC ou DBC utilizando R. E também aprendemos como gerar planilhas automáticas para avaliação de experimento, que depois essas planilhas sirvam como arquivo de entrada para qualquer software estatístico. Na segunda aula, eu te mostrei a forma correta para você fazer o pré-processamento dos dados. Essa etapa do ciclo do experimento é dividida em 4 fases: a estatística descritiva, a identificação e remoção de outliers, a imputação dos dados e a padronização dos dados. Na aula 3, você aprendeu como fazer a análise de variância e o teste de comparação de médias utilizando R. E o principal, você aprendeu como interpretar os resultados desta análise de maneira prática e eficaz. E se você ainda não viu as aulas anteriores, eu peço que você pare essa aula aqui e assiste essas aulas, porque elas são fundamentais para você dar os seus primeiros passos na elaboração de experimentos de qualidade. E além disso, você vai precisar do arquivo que nós criamos na aula 2 e de todo o conhecimento que foi gerado na aula 3 para fazer a parte prática da aula de hoje. Hoje eu vou te mostrar como você vai mostrar os seus resultados de forma impactante, seja através de gráfico ou de tabelas. Particularmente, essa é a aula que eu mais gosto, porque eu amo trabalhar com gráficos no R e eu vou te mostrar um pouquinho do potencial desse software. Eu vou te ensinar aqui como fazer gráficos de barras e boxplot para o teste de comparação de média e também como fazer a tabela da análise de variância, tudo utilizando apenas o potencial extraordinário que o programa R tem. E essa etapa da interpretação e elaboração dos resultados é a etapa 6 do ciclo do experimento. Mas não se preocupe com o ciclo agora, porque nós veremos todas as etapas detalhadas na próxima aula. Hoje eu quero que você saia daqui sabendo como elaborar gráficos e tabelas de qualidade que farão com que você apresente resultados impactantes, seja como artigo científico
ou uma apresentação num seminário, numa palestra, talvez até num congresso, ou como uma apresentação dentro da empresa que você trabalha. Não importa, os resultados devem ser impactantes em qualquer situação. Então vamos parar de papo, porque é hora de você aprender como gerar esses gráficos e tabelas no R. Bora lá! Bom, agora eu quero que você se prepare, vai assistir nessa aula com muita calma, pausando. Se tiver dúvidas, coloca lá na nossa comunidade. Porque, mais uma vez, eu já falei isso em outras aulas e volto a repetir. Na minha opinião, a entrega dos resultados é a parte mais importante dentro de um experimento. Ele é a etapa 6 do ciclo e, para mim, é a mais importante. Por quê? Porque você pode ter um objetivo espetacular, você pode ter montado um experimento muito bem, ter utilizado Power Analysis para as repetições, um delineamento correto, a escolha da área experimental correta. Você pode ter conduzido o experimento com perfeição, tomando todos os cuidados necessários para que o experimento tenha o máximo de qualidade. Você fez a coleta de dados perfeita, treinou as pessoas que iam fazer a coleta junto com você. Você fez o pré-processamento do jeito que você aprendeu aqui na aula 2. Você analisou os dados do jeito que você aprendeu na aula passada. Mas chegou na hora de tirar o 10, na hora de fazer o gol, você não conseguiu passar essas informações para gráficos ou tabelas de qualidade. Fez uma entrega mais ou menos, onde em muitos casos deixou confuso o leitor, ou o seu chefe, ou o seu cliente, seja quem for. E aí de nada adiantou. Porque as pessoas que vão ver a sua apresentação, o seu chefe dentro da empresa, ele não está preocupado com o experimento, com a análise que você utilizou, ele só está preocupado com o resultado final. Então, salvo algumas exceções, porque eu sei que existe algumas pós-graduações, e eu me encaixo nisso, a minha tese foi mais ou menos isso, onde o objetivo é testar metodologias, aí as pessoas estão mais preocupadas com a metodologia que você utilizou, como que você calculou essas coisas. Tirando esses casos, que são poucos, a grande maioria está preocupado com o resultado final, com aquela conclusão. Bom, e agora? Eu tenho isso, o que eu concluo? E tem muita gente que não sabe chegar nessa conclusão, porque gera resultados de baixa qualidade que não ajudam na tomada da decisão final. O que importa no experimento é a tomada da decisão. Eu não quero saber do experimento em si, ele me diz pouca coisa se eu não utilizá-lo para tomar uma decisão estratégica, seja dentro de uma empresa, seja dentro de uma pesquisa maior, ok? Então, é isso que nós vamos aprender aqui hoje. Vai ser uma aula extensa, tá? Porque eu tenho muita coisa para trazer. E lembrando que isso daqui que eu vou trazer aqui para você é um pedaço do que dá para fazer dentro do R, tá? O R é um software espetacular para criação de gráficos. Você pode fazer o que a sua imaginação quiser. Então aqui, mais uma vez, eu vou trazer um pedacinho para você entender como que o R funciona para a parte de criação de gráficos e como que você pode avançar dentro disso, ok? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos definir a trilha de dados, Isso é o comum que nós fazemos em todas as aulas. Você vai trocar essa trilha, colocar a trilha do seu computador. Vamos ler o nosso arquivo dados imputados novamente. Aí você lembra, que o nosso arquivo dados imputados tem várias colunas que a gente não precisa, Então, nós vamos criar um novo arquivo chamado dados1, onde eu tenho apenas os dados que me interessam, até a coluna 5.
Isso aqui nós fizemos na aula passada. Vou mais uma vez tirar o R da coluna repetição, né? A gente precisa da coluna repetição como numérica. Vamos instalar alguns pacotes. O Easy Anova, que você já tem, né, instalado, se você assistiu à última aula. O ggplot2 e o ggpubr. Vamos fazer aqui a instalação. De vocês vai demorar um pouco mais, tá? Porque eu já tenho instalado. E mesmo se der erro aqui no final, tá, pessoal? A instalação foi feita, tá? Às vezes aparece aqui mensagem de erro, o pacote não foi instalado e tal. Não se preocupe, tá? Bom, agora nós vamos rodar a análise de variância e criar o gráfico de médias, ok? Do teste de comparação de médias. Primeiro nós vamos criar o gráfico de barras. Aí vocês vão me falar, Léo, mas a gente não aprendeu a fazer análise de variância ontem? Sim, ontem nós fizemos a análise de variância, fizemos o teste de comparação de média e eu te expliquei tudo sobre a análise. Hoje eu só vou rodar a análise de variância porque eu preciso pegar o resultado dela para criar o gráfico. Quando você for fazer com os seus dados, você não precisa fazer separado. Você pode vir diretamente para esse script e fazer a análise por aqui. Eu não fiz isso ontem, porque senão ia ficar muito confuso se eu começasse a misturar as duas coisas, né? E para quem está iniciando, ia acabar se perdendo. Então, eu quis explicar a análise ontem, para você realmente entender e ir a fundo no resultado de uma análise de variância e do teste de comparação de média, as outras saídas do modelo, né? Hoje eu só vou rodar para pegar os resultados do teste de comparação de média e fazer o nosso gráfico, tá bom? Então, eu vou salvar aqui dentro de uma lista os resultados das médias, né, do teste de comparação de média e também os gráficos. Então, antes de rodar a análise, eu crio esses dois objetos que eles recebem uma lista. Normalmente, quando a gente vai rodar um for, onde nós queremos fazer uma análise para várias variáveis, nós criamos listas vazias antes e essas listas vão receber os nossos resultados. Tá bom? Então, eu vou criar aqui essas duas listas, ok? E nós vamos rodar o nosso for. Então, nosso for vai variar de i da coluna 3 até o número total de colunas de dados 1. Né? Isso aqui também vocês já acostumaram a fazer, né? Já é a terceira aula que nós fazemos isso. Bom, aí eu vou colocar aqui o i igual a 3, porque eu quero passar com você o script, aí depois a gente roda de forma automática, né? Igual nós fizemos nas outras aulas. Mas eu quero passar o passo a passo para você ver como que é feita a análise, né? Senão você vira só um apertador de botões. E eu não quero você como um apertador de botões. Eu quero você como um cara que entende o que você está fazendo. Até porque se precisar fazer alguma mudança, você sabe fazer. O apertador de botões... Ah, mas eu quero mudar isso. Ah, eu não sei, eu sou só um apertador de botões. E você não vai ser um apertador de botões. Você é meu aluno. Tá? E o meu aluno, eu não aceito ele ser um apertador de botões. Ele é o cara que entende o que ele está fazendo. Então, vamos lá. Ó, nós vamos criar aqui o dados 2. O dados 2 vai ser o quê? Vai ser o arquivo com a coluna tratamento e repetição e a coluna i, que é a coluna de análise, né? A coluna da variável que eu vou realmente analisar. Então, eu vou criar esse arquivo, dados 2. Se eu ler aqui o dados 2... eu vou ter apenas, então, tratamento, repetição e produtividade nesse caso, né? Porque isso vai mudando à medida que o for vai avançando, né? Na coluna 3, coluna 4, coluna 5. Se eu tivesse 100 colunas, ia fazer para 100, tá bom? Bom, aqui só para fazer um print, né? Imprimir o nome da variável. Vou rodar a análise de variância. Isso aqui também você já aprendeu. Se você não viu a aula passada, volta lá, tá? Eu não vou ficar explicando o que eu já expliquei na aula passada. Bom, e agora nós vamos fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, a função mais utilizada é o ggplot, tá? O R tem um pacotinho chamado ggplot2, que é o pacote mais importante para fazer gráfico. Ele faz todo tipo de gráfico que você imaginar.
Tem alguns pacotes auxiliares que aí ajudam, né, a fazer, igual a gente instalou, né, o GGPU-BR, mas ele é o esqueleto de gráfico do R, tá? E nele você pode fazer o que você quiser. E nós vamos ver aqui, né, como fazer isso. Bom, então você coloca a função ggplot. Aí o primeiro argumento da função é o arquivo de dados que você vai utilizar. E nós vamos utilizar o teste de comparação de média. Onde que ele fica? No arquivo adjustedMeans. Deixa eu só ler esse arquivo aqui para você relembrar. Então, esse é o arquivo adjustedMeans. Nós temos os tratamentos, as médias ajustadas, o erro e teste de Tucker, SNK, Duncan, T, Scott Knott, ok? Então, a primeira coisa que eu defino é o arquivo. Vírgula. Vamos lá. Esse AES, ele faz parte da estrutura do ggplot, tá? Então, dentro dessa função AES, a gente define o eixo X e o eixo Y, ok? Então, isso é importante. Bom, no eixo X, X igual, eu vou, pessoal, utilizar a função reorder. Por quê? Eu quero que os tratamentos estejam do maior até o menor. Eu não preciso utilizar essa função. Se eu quero os tratamentos na ordem normal deles, eu posso colocar só o nome da coluna tratamentos, que aqui é treatment, ok? Mas eu não quero. Eu quero nessa ordem aqui, ó, do maior para o menor, que na minha opinião fica mais fácil da gente olhar, né, os resultados. Isso é a minha opinião. Se você acha, não, Léo, eu prefiro o tratamento na ordem, T1, T2, T3, T4, até T10. Aí você não precisa colocar isso, você coloca só o nome treatment, aqui, ó. Você apaga isso tudo, quer ver? Eu vou apagar aqui, só para você entender. Tá? Eu não quero que você fique com dúvida. Aí você escreve aqui a coluna, o nome treatment. Aí ele vai aparecer na ordem, T1, T2, T3, tá bom? Mas eu não quero, eu quero ele na ordem. Então, eu coloco treatment, vírgula, esse sinal de menos. Então, isso aqui tudo faz parte da função, tá? Não é para apagar esse sinal de menos aqui, não. AdjustedMeans. Então, ele vai pegar e vai ordenar do maior para o menor. Ok? Beleza. Isso aqui é para eu definir, então, o eixo X. E quem é o eixo Y? É o próprio adjustedMean. Ok? Que é a nossa média de produtividade. Fio. Você não precisa usar o fio, tá? Você usa se você quiser. Quando você usa o fio, cada tratamento, cada barrinha de tratamento ali vai ter uma cor diferente, tá? Já é definida pelo R. Você pode até definir manual, mas eu não vou chegar a ensinar isso aqui não, porque senão a aula fica complexa demais, tá? Então, no momento que eu defino aqui, cada tratamento vai ter uma cor, ok? Se você não quiser, você não define esse fio e aí vai ter uma única cor, tá? Para todos os tratamentos. Aí também vai a gosto da pessoa. Tem gente que gosta de uma cor para cada tratamento, porque fica bem fácil de analisar. Tem gente que prefere a cor sólida, porque, principalmente quando nós temos 10 tratamentos, vai ficar bem colorido o gráfico. Aí você tem que ver se você quer fazer isso ou não. Tá? Aí a gente fecha a função AES, ok? E fecha também a função ggplot. Então, fechou, tá? Agora, nós vamos adicionar todos os argumentos para deixar o nosso gráfico com muita qualidade. No ggplot, como que a gente faz isso? A gente coloca o sinal de mais no final da linha de comando, tá? Isso vai servir para todas as linhas. Você lembra do pipe que eu te ensinei nas aulas anteriores? Agora vai ser o sinal de mais, tá? Então, você coloca mais e aí você adiciona as coisas. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um gráfico de barras. Então, eu vou utilizar geom underline bar. No geom underline bar, eu não preciso modificar nada aqui. Posso modificar um monte de coisa. Eu posso modificar, por exemplo, a largura da barra, o espaçamento entre as barras, ok? Mas eu não vou fazer essas modificações aqui. Eu vou apenas colocar stat igual a identity,
ele já vai colocar uma barrinha do lado da outra, né, colada ali. Só vou fazer isso. Aí, se eu não colocar o fio aqui, por exemplo, que é para colocar uma cor para cada um, eu posso definir a cor das barras de forma manual aqui dentro. Como eu disse, eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão fica muito complexo, tá bom? Mas dá para fazer isso tudo, ok? Bom, vou colocar mais geon underline text. Isso daqui, pessoal, você não acha em muito lugar, não, tá? Aqui você acha, aqui é tranquilo. Essa parte aqui é bem difícil você achar pronta dentro, pesquisando aí na internet, essas coisas, tá? O que eu vou fazer nesse texto? Eu vou adicionar um texto. O que é o texto? Aí eu coloco de novo aqui o AES, né? A funçãozinha AES, e coloco label igual a token. Lembra qual é a nossa coluna token? Aqui, é as nossas letrinhas. Então eu estou pedindo para colocar um label em cada barra que tem que ser essa letrinha do token. Legal, né? Então eu vou adicionar as minhas letrinhas ao gráfico. Então eu não vou criar simplesmente um gráfico de barras. Eu vou criar um gráfico de barras para o teste de comparação de média. Um gráfico completo, que já tem as letrinhas tudo definidas. Mas, agora eu vou adicionar o título. Eu vou colocar ggTitle, que é a função para adicionar título. Paste. Esse paste é só porque eu quero unir teste de comparação de média de token para o nome da minha variável, tá? É só por isso que eu estou utilizando a função paste. O paste eu só uso quando eu quero unir duas ou mais coisas. Eu posso fazer várias uniões, tá? Então, por isso que eu utilizei aqui o paste. Mas, theme plot.title. Isso aqui, pessoal, quando eu uso esse plot.title, é para eu definir, personalizar o meu título, tá? Aí eu coloco element underline text, por exemplo, hjusto igual a meio. Quando eu coloco hjusto igual a meio, eu estou centralizando o título do meu gráfico. Se eu colocar 0, ele deixa à direita, à esquerda. Se eu colocar 1, ele deixa à direita. Normalmente a gente quer centralizado, então eu coloco meio. Aqui eu posso mexer no tipo da fonte. Eu posso mexer na cor do meu título. Eu posso mexer no tamanho. Tem um monte de coisas que você pode fazer aqui dentro desse plot.title, tá? Mas eu coloquei aqui apenas centralizei, né? Mas labs é para definir o nome do meu eixo. Então o eixo X igual tratamentos e o eixo Y igual a nada. Eu não quero nenhum nome no eixo Y. Posso querer, posso não querer, depende, né, do meu objetivo aí. Mas lim, isso aqui é para definir o limite do Y. Então, eu gosto, isso sou eu, tá? Você pode definir do jeito que você quiser, mas só para você entender como que faz. Para um gráfico de barras, eu gosto que comece em 0, né, o limite. E principalmente essas variáveis que nós estamos trabalhando é legal começar em 0. E o máximo vai ser o quê? O máximo vai ser... aqui nós vamos até trocar, nós vamos colocar a coluna I, tá? Então, o máximo vai ser dados 2. Desculpa. É o 3 aqui mesmo, porque já é o dados 2, tá? Então, máximo de dados 2, coluna 3, vezes 1.2. Então, é só para pegar o valor máximo da variável e colocar 20% a mais. É para a barra não ficar muito lá em cima. E aí você vai ver que depois nós vamos fazer aqui o painel gráfico. Aí ficaria ruim. Então, eu coloco 20% a mais na altura do gráfico do valor máximo daquela variável, tá? Eu acho que assim fica legal. Se você achar que não compensa, você pode colocar do jeito que você quiser aqui, tá bom? Mas eu vou trocar o nome da minha legenda, porque a legenda vai sair de forma automática treatment.
E como o meu gráfico está em português, eu quero colocar tratamentos. Então, eu coloco guides, fio igual, guides, underline, legend, abre, parênteses, title igual, tratamentos. Então, aqui eu troco o título da minha legenda. Ok? Então, esses são os argumentos que nós vamos colocar aqui no nosso gráfico. Eu vou rodar aqui o gráfico, tá? Só para você ver como que fica. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a nossa tela gráfica. Olha como que ficou o nosso gráfico. Então, eu tenho aqui o teste de comparação de médias. Tenho aqui as nossas médias ordenadas. Então, ó, tá aqui o A primeiro, né? T9. E aí vai seguindo, tá? E tenho aqui a minha legenda. Do jeito que eu defini o meu gráfico. Bom, agora nós vamos fazer de forma automática. Como eu disse, a gente não fica fazendo isso um a um. Para 3 variáveis, até dá para fazer um a um, né? Não é tão difícil. Mas se você tem 100 variáveis, você vai fazer um a um esses gráficos, dá um trabalhão danado. E eu quero que você aprenda a automatização. Então, nós vamos rodar o for inteiro. Tá bom? Vamos rodar o for inteiro. E aqui no final eu salvei, né, no arquivo resultado médias, o arquivo de médias, mas você já salvou isso na aula passada, tá bom? Então nem tem que se preocupar com isso. Vamos rodar aqui. Ó, agora eu vou ler o arquivo gráficos médios para você ver como que ficou. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a nossa tela gráfica, fica mais fácil para você. Ó, então tá aqui, ó, teste de comparação de médias para altura de plantas, por exemplo. Tá? Então tá aqui. Se você clicar nessas setinhas aqui, os gráficos vão mudando, tá bom? Aí, ó, teste de comparação de média de Tukey para maturidade e teste de comparação de médias de Tukey para produtividade. Legal, né? Se você quiser salvar esse gráfico, tá? Só você vir aqui exportar e mandar salvar, ou como imagem, ou PDF, ou até copiar esse gráfico e já colar no Word, alguma coisa assim, tá? No PowerPoint, do jeito que você achar melhor, tá? Eu não vou salvar ele aqui, não. Como nós temos 3 gráficos, normalmente, quando nós queremos montar uma apresentação com gráficos que mostram a mesma estrutura, né? Por exemplo, aqui tem os mesmos tratamentos, são só variáveis diferentes. É muito comum a gente utilizar um painel gráfico, né? Vocês já devem ter utilizado ou já viram, né, no artigo, por exemplo, um painel, aquele monte de figurinhas juntas, né? Que mostram a mesma coisa, os mesmos tratamentos, só muda, né, as variáveis. Então, nós vamos utilizar uma função chamada ggArrange para criar, né, a nossa prancha ou o nosso painel, do jeito que você quiser chamar, ok? Como que ggArrange funciona? ggArrange, você vai pegar os gráficos que você criou, ok? E vai transformar isso num painel, da forma que você quiser. Então, vamos lá. Primeiro, você tem que colocar o nome dos gráficos, separado por vírgula, tá? Então, nós vamos colocar gráficos médias 3. Por que 3, Léo? Porque quando a gente coloca aqui o i variando de 3 até dados 1, ele pula o 1 e o 2, tá? Então, ele coloca 3, 4, 5. Então, nós vamos colocar o 3, que é o gráfico de produtividade, o 4, que é o de maturidade, o 5, que é a altura de plantas. Labels. Então, vírgula, labels. O labels é aquela letrinha que vai no gráfico. Muita gente gosta de colocar, né? Ah, o gráfico A, o gráfico B, o gráfico C, porque na hora de explicar, olha, no gráfico A, eu estou mostrando a produtividade. No gráfico B, eu estou mostrando maturidade. No gráfico C, eu estou mostrando a altura de plantas. Então, o label é importante. Você pode colocar o que você quiser. Normalmente, né, a gente coloca aí as letras do alfabeto maiúsculas, né? É o mais comum de se fazer. Vírgula. Aqui você vai escolher a estrutura do painel. Como eu tenho 3 gráficos, eu preferi ter uma coluna e 3 linhas. Então, vai ficar um gráfico embaixo do outro. Ah, Léo, não, eu quero 3 colunas e uma linha. Tudo bem, você pode fazer também. Você tem que fazer do jeito que fica melhor a apresentação do seu gráfico. Aqui você pode modificar do jeito que você quiser. Ah, eu quero 2 colunas e 2 linhas. Pode também, não tem problema. É o jeito que ficar melhor
para você. Você vai testando. Ah, não, assim não ficou legal, ficou ruim de ver. Ah, não, assim ficou bom, assim não ficou. Você vai mexendo, tá? Vírgula, common legend igual a true. Como a minha legenda é igual nos 3 gráficos, eu posso utilizar essa função aqui que são as legendas comuns. Então, ao invés de eu deixar a legenda em cada gráfico, porque qual que é o problema da legenda? Ela come muito espaço do gráfico. Você está vendo aqui? Ó? Olha o tanto que essa legenda comeu aqui da minha área gráfica. Isso aqui deve dar em torno de 20% do gráfico, eu estou perdendo com legenda. Aí eu vou perder nos 3 gráficos esse espaço com legenda. Aí fica ruim, né? Porque pensa que você vai fazer uma apresentação, ou vai colocar isso no artigo, esse gráfico vai ficar pequeno, né, dentro do painel. Então é legal que você use o máximo possível da área gráfica. Então a gente pega, coloca esse common legend igual a true, porque aí a legenda vai aparecer uma única vez, e você define aonde você vai colocar a legenda. Legend igual. Quando eu coloco bottom, é porque é aqui embaixo. Se eu colocar left, fica à esquerda. Se eu colocar right, fica à direita. Se eu colocar top, fica aqui em cima. O mais comum é o bottom, né? Então nós vamos gerar agora esse painel. Estamos gerando. Vou ler aqui o painel para você ver como que fica. Olha que legal o nosso painel. Então eu tenho aqui o nosso painel, tá? Primeiro gráfico, produtividade, maturidade, altura de plantas, né? E aqui embaixo ficou os tratamentos. Olha como fica fácil, né, fazer a análise. Olha que figura bonita, bem apresentável. As pessoas olham para a figura e já entendem. Olha, o tratamento 9 tem a melhor produtividade. O tratamento 7 e o tratamento 2 tem melhor maturidade, né? O que matura primeiro. E o tratamento 7 é que tem a menor altura de plantas. A pessoa já olha para o gráfico e já sabe o que está acontecendo, né? Ah, o tratamento 9 é o que mais produz, porém é o que mais fica no campo e a maior altura. Eu quero isso? Não quero. Se é uma área de muita ventania, essa planta muito alta pode tombar. Talvez, apesar do 9 produzir muito para essa área, não vai ser tão legal. Então, essa é uma figura de extrema qualidade para você colocar numa apresentação. E agora você vai aprender a salvar essa figura. Então nós temos várias funções para salvar gráfico, tá? Aqui eu vou usar a PNG, porque eu gosto de salvar os gráficos em PNG. Aí você coloca o nome do gráfico, gráfico de barras, ponto .png. Isso aqui você não pode tirar não, tá? Aqui dentro dessa estrutura você coloca print P. P é o nome do nosso gráfico, então tem que colocar a função print, tá? P. E aí você fecha o gráfico utilizando dev.off. Abre e fecha parênteses. Então, isso daqui é a estrutura para salvar gráfico, tá? E aqui a única coisa que você vai trocar aqui é o nome do gráfico. Você pode pôr o nome que você quiser. Vamos salvar. Vamos lá na nossa pastinha. E vai estar aqui, ó, gráfico de barras. Olha que legal. Aí você pode mudar o tamanho do gráfico, tá? Cuidado para quando você salva figura, gente, você não pode ficar aumentando demais não, porque os pixels estouram e a figura fica ruim, tá? Então tomar cuidado com isso. Figura tem que ser do tamanho que você salvou, para ficar com a resolução boa, ok? E essa é a figura. Então bem legal, né? Bom, então aprendemos a fazer o gráfico de barras para teste de comparação de média. Mas eu quero te mostrar uma segunda possibilidade, que eu particularmente gosto muito. O gráfico de barras ele é o mais comum, né? Todo mundo apresenta o teste de comparação de média via gráfico de barras. Mas eu gosto muito do box plot. Léo, eu nunca vi um box plot para teste de comparação de média. É, porque ele é difícil de fazer e as pessoas, né, acabam nem tentando fazer esse box plot. Ele é realmente mais complexo, tá? Para fazer. Então, eu até coloquei aqui, tá? Que você não vai encontrar essa parte do script em outro lugar, tá? Então foi um script que eu gastei muito tempo para fazer, para trazer aqui para vocês, tá?
Porque eu vou ter que fazer alguns manejos aqui na base que isso ninguém te ensina. Você procura no Google, você não acha isso, tá? Então isso daqui, quando a pessoa já tem bastante experiência, né? Eu já trabalho no R há mais de 12 anos, você consegue fazer isso, tá? Mas é difícil você achar essas manipulações em algum lugar. E para fazer o boxplot, a gente precisa fazer essa manipulação. Então eu peço que você preste bastante atenção para quando você for fazer o boxplot nos seus dados, você consiga seguir esse passo a passo, tá bom? Então vamos lá. Eu gosto muito, quando o arquivo é temporário, de criar arquivo chamado temp, tá? Temp é de temporário. Então é um arquivo que eu vou criar, mas não vou utilizar ele para muita coisa não. É só para eu fazer algumas manipulações. Então o primeiro que eu vou fazer é ordenar os dados 1 pela repetição. Vamos olhar aqui os dados 1 para você ver como que ele tá, ó. Head de dados 1. Ó, ele está ordenado pelo tratamento. Então eu vou criar um temp onde eu vou ordenar o dados 1, utilizei aqui a função order, pela repetição, tá? Então vai ficar assim, ó. Então vai ficar os tratamentos, T1, T10, T2. Léo, por que o T10 vem para cá? Porque ele lê isso aqui como string e o 1 vem antes do 2, tá? Então, por isso, ele não entende isso aqui como 10, ele entende T1, T1, T2, tá? E aí, por isso que o 10 vem antes. Mas aí não tem problema. Nossa questão é a repetição aqui tá antes, ok? Aí eu vou criar um temp1 que vai ter... Ó, olha o que eu vou fazer, hein? Vou pegar aqui dentro do resultado adjusted means e também vou ordenar pelos tratamentos, tá? Vou fazer a mesma coisa no arquivo adjusted means. Vamos pegar aqui, ó. Aí vai ficar a mesma estrutura, T1, T10, T2, beleza? Então agora ficou tudo na mesma ordem. Mais uma vez, não modifica essa estrutura. Eu demorei bastante tempo para chegar. Eu testei muita coisa, gente. É que aqui eu não vou ficar mostrando os testes que eu fiz. Mas eu fui testando, dava errado, tá? Até eu chegar nesse script, nessa parte do script que funciona para montar o boxplot. Ok? Então não modifica. Você vai modificar o nome da sua coluna aqui, alguma coisa assim. O resto não mexe, tá bom? Agora o temp2, nós vamos criar um data frame, ok? Esse data frame, a primeira coluna dele é o treatment, tá? Que é o tratamento. Que ele vai ser o quê? Ele vai ser rep de temp1 treatment, então essa coluna aqui. Eu vou repetir essa coluna, o tamanho do unique de dados rep. Então aqui, quantas repetições eu tenho? Eu tenho de 1 a 7, o tamanho disso é 7, né? Menos 1. Então, eu vou repetir 6 vezes. Por que eu coloquei essa funçãozinha? Porque se você tiver outros tamanhos de repetições, né? Eu tenho 4, tenho 3, tenho 2, tá pronto. Você não tem que mexer, tá? Por isso que eu falei, você não mexe. A única coisa que você vai mexer aqui é se a sua coluna não chamar repetição, chamar outra coisa, tá? Mais nada você vai mexer. Beleza. Agora nós vamos criar aqui a coluna adjusted means, onde eu vou também colocar o rep da coluna adjusted mean, e aí a mesma estrutura, length de unique dados rep menos 1, ok? Bom, standard error vai ser um rep de nada, então eu vou criar vazio mesmo, eu quero vazio, tá? Any row de dados 1 menos length de unique dados strat. Então aqui mudou a estrutura, tá? É o número de linhas de dados 1 menos o length de unique dados strat. Então, se você rodar aqui, ó, isso vai dar 60, tá bom? E vou fazer o mesmo nas outras colunas. Para coluna to, que é SNK, Duncan, T, Scott, Knot, vou criar colunas vazias com 60 valores no nosso caso aqui. Então, eu vou criar essa estrutura. Temp2. Ó, tem um arquivo vazio,
tá? Onde eu tenho aqui as médias, tratamento, a média e o resto tudo vazio, tá bom? Agora eu vou unir o temp1 e o temp2, ok? Utilizando a função rbyte. Então vai vir o temp1 em cima e nas linhas abaixo o temp2. Então vai ficar assim, ó. Olha como é que fica, ó. Então eu tenho as primeiras linhas do temp1, onde eu tenho o resultado do token, do SNK, e depois aquelas linhas em branco, tá? Daqui a pouco você vai entender por que eu queria que isso aqui ficasse em branco. Senão o meu gráfico não dava certo. E agora nós vamos unir o temp, que é o nosso primeiro arquivo aqui, com o temp3, criando o temp4. Olha como que fica, head de temp4. Então, agora eu tenho no mesmo arquivo, né, o nosso dados1 e os testes. Então, criei um único arquivo que tem o meu arquivo inicial e também os testes. Léo, por que você teve que fazer isso? Primeiro, que eu não consigo trabalhar bem com 2 arquivos, tá? Dentro do ggplot. Então, eu tive que unir os resultados do dados1 com o resultado da análise de variância. Léo, por quê? Porque o boxplot, gente, ele não pode ser feito em cima do arquivo de média, ele tem que ser feito em cima do arquivo original, né? Não sei se vocês já estão acostumados a trabalhar com boxplot, mas não faz sentido fazer um boxplot em cima do arquivo de média. Então, eu quero saber a variação dos meus dados, então eu tenho que fazer em cima do arquivo original. E aí fica difícil trabalhar, porque se eu fosse fazer um boxplot comum até dava, mas como eu quero colocar as letras do teste de comparação de média, eu não conseguia trabalhar com o arquivo dados1 e o arquivo resultado adjusted means separado. Então eu tive que unir eles de alguma forma. Aí, quem já trabalha no R vai falar, por que você não uniu utilizando, por exemplo, a função merge, a função left join? Eu tentei usá-las, tá? Que é a forma mais fácil. O problema é que quando eu uso esse tipo de função, ele repete esse teste de token, por exemplo, em todas as colunas, em todas as linhas. Aí, quando ele repetia, ficava um monte de valor para o mesmo tratamento. A hora que eu colocava no boxplot, aparecia um monte de letra para cada tratamento. E aí ficava horrível, né, o gráfico. Então, eu tive que deixar as letrinhas só em uma repetição. Ok? E o resto em branco, para que a letrinha aparecesse uma única vez. Por isso que eu tive que fazer toda essa manipulação aqui, que talvez, para quem está olhando agora e já trabalha no R, fala, olha, isso aí é bem simples de fazer. Agora, depois que está montado, é simples. Mas vai pensar isso para fazer, para você ver o tempo que você gasta para chegar nessa estrutura sem nem saber que dá certo. Porque eu tentei várias estruturas e deram errado, até eu chegar nessa. Tá? Aí, pessoal, nós vamos criar os gráficos agora. Esse gráfico, não é possível criar ele de forma automática. Aí tem que ser variável a variável mesmo, tá? E você vai entender por que daqui a pouco. Então, nós vamos criar um para cada variável, tá bom? Então, primeiro para produtividade. Nós vamos utilizar o ggplot. Aí tem a mesma estrutura, tá? O início do ggplot é a mesma estrutura. Qual o nosso arquivo? Temp4. AES. Qual é o X? Tratamento. Qual é o Y? Produtividade. Fio, tratamento. Mais. Aí daqui para baixo começa a mudar. Agora não é geom bar, é geom boxplot, ok? Abre e fecha parênteses. Aqui não tem que modificar nada. É claro que você pode modificar, igual eu falei, tem várias modificações que você pode fazer, né? Cor, tamanho, não sei o que, tal. Mas a gente não vai fazer aqui, porque senão fica muito complexo a aula, tá? Aí mais, geom text. Aqui é o grande problema pra gente, tá? Aí eu vou colocar AES, label igual a token. Lembra, eu quero colocar as letrinhas de token. Só, pessoal,
E quando eu coloco o label igual a token, se eu colocar só ele não fica certinho no boxplot, ele fica dentro do boxplot. Ele não fica em cima, né? Igual aqui a gente está vendo a letrinha em cima. Se eu colocar só isso, ele vai ficar aqui dentro. E às vezes ele fica aqui, às vezes ele fica aqui embaixo. Imagina que isso aqui é um boxplot. Ele não fica bonitinho. Aí eu preciso utilizar o nudge underline y. E aqui é o problema pelo qual não dá para automatizar. Por quê? Eu tenho que colocar aqui as alturas que cada letrinha tem que ficar para cada boxplot. E aí varia de tratamento para tratamento e de variável para variável. Então não dá para automatizar esse gráfico por causa desse detalhe, tá? Porque você vai ter que ajustar isso aqui manual, tá? Esses valores, não tem outro jeito de fazer, ok? Mas fica muito legal. Então aqui, ó, eu coloco a altura 5 para o primeiro tratamento, a altura 5 para o segundo, aí o terceiro já é a altura 10, 10 para o quarto, 5 para o quinto, 4 para o sexto e assim por diante, tá? Mas nós vamos colocar o nosso título. Então, vou colocar boxplot para produtividade. Mais theme plot.title. Isso aqui você já aprendeu. Element underline text. Hjust igual a meio. Para a gente colocar o título centralizado. Mais os labs. Não quero no X. Tá? Não vou colocar a palavra tratamentos no X. Y igual sacos por hectare. Tá? Que é a medida de produtividade. Sempre entre aspas, ok, gente? Quando você vai colocar títulos, é aspas, tá? Para o R saber que aquilo é um título, tá bom? Mas o limite do Y, aí eu coloquei o mínimo da nossa coluna 3, né? Que é a coluna de produtividade. Vezes 0,9, então eu vou tirar 10%, né? Eu quero que o mínimo do gráfico é 10% abaixo e quero que o máximo fica 10% acima. Léo, como que você chega nesses valores? Testando. Lembra que por de barras eu utilizei 20%? Aqui eu já estou utilizando 10%. Então depende do gráfico. Você tem que testar, não tem outro jeito. Mas, theme x.text.x igual a element underline blank e x.tix.x igual element underline blank. Essa função aqui, gente, é para deixar tudo em branco aqui no X. Então aqui não vai ter nada, não vai ter nem o nome dos tratamentos e nem a palavra. Aqui vai ficar sem nada. Quer ver? Vou rodar aqui para você ver como que fica. Ó, vou chamar aqui o gráfico, prod. Ó, esse é o nosso gráfico. Eu deixei aqui sem nada. Léo, por que você deixou sem nada? Porque na hora de fazer o painel, eu estava perdendo muito espaço com essas barrinhas, esses nomes embaixo. Então eu deixei sem nada, porque a gente já tem a legenda aqui do lado mesmo, a pessoa sabe qual é qual pelas cores, né? Então não tem problema, ok? E no último gráfico eu vou colocar, tá? Como é o mesmo para todos os gráficos, né? Porque aqui eu não mandei ordenar o X, eu deixei o X na ordem que ele já aparece, então não tinha problema eu colocar apenas no último gráfico, tá bom? Você vai ver, né, na hora que estiver prontinho, você vai ver que fica legal, tá? Bom, agora vamos criar para maturidade. A mesma coisa, tá? Só que agora tem que trocar o Y. O Y vai ser a coluna maturidade. E aqui no nudge Y vai mudar também. Léo, como que você chegou nesses valores? Testei, coloquei de novo, deu errado. Ó, aí você põe ele aqui em cima. Aí você pode falar, não, Léo, eu não gostei, eu quero colocar aqui, ó, bem no meio. Beleza, você vai trocando esse nudge Y e aí ele vai ficar na altura que você quiser. Talvez demore até você conseguir encaixar esse monte de tratamento, tá? Aí fica bem a seu critério como que você quer fazer. Eu estou te ensinando aqui como que você faz. É só trocar esses números. E por isso que não dá para ser automático o gráfico, tá bom? Aí você vai trocar o nome do título, né? Boxplot para maturidade. E também o Y, nós vamos colocar em dias, né? Maturidade é uma
variável avaliada em dias. Vamos colocar aqui, vamos ver o gráfico. Está aqui o nosso gráfico, ok? E agora vamos fazer o de altura de plantas também, do mesmo jeito. Vamos trocar o y para alp. O nudged tem que trocar também, ok? Você vai trocar o nome do gráfico, boxplot para altura de plantas. O y agora é centímetros, tá? Variável é centímetros. E só. Tem que trocar mais nada, né? Vamos lá. Alp. Pronto. Gerei aqui também, ok? Eu sempre falo para deixar as letrinhas um pouco mais longe, porque a hora que a gente criar o painel, vai achatar esse gráfico, tá? Aí essas letrinhas vão ficar bem mais próximas aqui, vocês vão ver. Às vezes, colocando assim, você fala, nossa, mas o Léo colocou a letra tão longe. É porque a hora que achatar, vai ficar bem próximo, na verdade. E agora a gente vai criar, né, o nosso painel utilizando o GG Arrange. Então eu coloco prod, vírgula, mat, vírgula, alp. Você pode trocar essa ordem, tá? Você pode colocar do jeito que você quiser, tá bom? A ordem que você colocar aqui é a ordem que vai aparecer. Então, a gente vai utilizar os mesmos labels, A, B e C, nCo igual a 1, nrow igual a 3, como legend igual a true, legend borrow. Geramos aqui, olha como vai ficar. Ó, tá aqui embaixo a legenda, ok? Olha aqui o gráfico, como que ficou. Eu falei que dava uma achatada, né? Então, deu uma achatada, ok? E fica desse jeito. Fica bem legal, né? Porque aí você tem o teste de comparação de média. Você tem a distribuição dos dados. Olha, esse dado variou mais, esse dado variou quase nada, né? As pessoas gostam de ver. E até aparece aqui alguns pontinhos, meio que um outlier, gente. Mesmo depois de toda aquela limpeza que a gente fez, ainda aparecem os pontinhos que podem até ser considerados algum outlier, mas a gente viu que não, pela análise que nós fizemos, que não era, né? E agora a gente vai salvar o gráfico novamente, utilizando a função png. Nós vamos colocar boxplot.png, printp, dev.off. Rodar aqui. Rodou. Vou lá na nossa pasta. Tá aqui o boxplot. Pronto. Mais um gráfico de qualidade para você colocar na sua apresentação. Ok? E aí você escolhe, eu prefiro boxplot, eu prefiro gráfico de barras. Fica muito a seu critério, tá bom? Agora nós vamos para a terceira parte, né, da aula de hoje, da aprendizado aí de montar, né? Então você aprendeu a montar um gráfico de barras, aprendeu a montar um boxplot e agora você vai aprender a montar a tabela de análise de variância no R, ok? Léo, mas isso eu faço no Word? Você fica copiando um monte de valor para o Word, gastando um tempo danado para fazer isso à toa. O R cria isso automático, você não precisa mais ficar copiando esse monte de valor igual você sempre fez. Louco isso, né? E eu vou te ensinar agora. Também não é uma parte simples, tá? Mas tá pronto para você. Não foi simples para eu criar, mas para você tá pronto. Você vai utilizar agora no seu dia a dia. Então aqui a gente precisa de um monte de pacotes, tá? Nós vamos instalar o readxl, o dplan, o table, o flextable, o writeXL, o rlist e o gdtools, tá? Então, provavelmente aqui vai demorar bastante aí no seu computador, tá? Porque é bastante pacotes. O meu aqui já está tudo instalado, então vai ser rápido, mas você deve demorar alguns minutos, tá bom? Aí você para a aula até você fazer essa instalação. Bom, vamos lá então. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos fazer um for, ok? Que vai variar de i de 1 a nCo de dados, tirando aqui a coluna 1 e 2, tá? Então, eu posso fazer de 3 a nCo de dados ou de 1 até nCo de dados, já excluindo as colunas 1 e 2. É a mesma coisa, tá, gente? Vou colocar aqui i igual a 1, tá bom? Bom, aí nós vamos criar um arquivo chamado cols. O cols vai ser o nome das colunas de dados 1, ok? De 3 até nCo, tá? Eu vou pegar, então, o nome das minhas colunas que realmente eu vou rodar a análise. Então, função cols.
ok? Opa, eu não criei, né? Vamos criar agora aqui. Então aqui nada mais é do que o nome das colunas, tá bom? Bom, agora nós vamos rodar a análise de variância. Nós vamos utilizar uma estrutura chamada Laplace. Laplace é bem avançado, tá, gente? Dentro do R, ele é uma das funções da família Apply, onde a gente consegue rodar várias análises sem utilizar o for, né? Ele faz a função do for, ele faz um loop onde você vai rodando tudo de uma vez. Então, eu criei aqui o calls, e aí eu coloco o calls dentro de Laplace e coloco a função que eu quero rodar, function x. A função vai ser a análise de variância, vai ser o AOV, ok? Onde nós vamos colocar aqui rep mais trat, que é o nosso modelinho, né? Então a gente tem um arquivo em blocos, né? Um experimento em blocos, nós vamos ter repetição mais tratamento. E, né, o x, no caso, o y, né, na verdade, vai ser as nossas colunas, ok? E os dados 1. Então a gente vai rodar aqui, ok? E aqui eu vou te mostrar, por exemplo, ele vai salvar aqui para cada i que a gente rodar, tá bom? Então, eu vou salvar aqui no arquivo final os resultados da análise de variância. E deixa eu só te mostrar aqui como que é esse arquivo, para você entender a estrutura, ó. Deixa eu rodar o ANOVA primeiro, né? O ANOVA. Quando eu rodo essa função ANOVA, ele já cria para a gente uma tabelinha aqui de análise de variância. Só que eu não vou usar ela inteira, não. Eu quero só a coluna 1, né? Que é o grau de liberdade. Eu quero a coluna 3, que é o quadrado médio. E quero a coluna 5, que é o p-valor. Se você quiser a coluna 2, que é a soma de quadrado, o teste F, que é a coluna 4, você só modifica aqui. Normalmente a gente não pega isso, não. A gente quer só o grau de liberdade, o quadrado médio e o p-valor. Tá bom? Senão fica uma tabela muito grande. Mas você pode colocar do jeito que você preferir. Tá? Então, ó, o meu arquivo final, ele está assim. Beleza? Agora eu vou pegar o nome das linhas de final. Vou colocar row names, só para pegar o nome das linhas e colocar nesse arquivinho aqui rnames. Tá? Beleza. Então, tem o rep, trat, resíduo. Bom, agora, se você prestar atenção, o nome das colunas está em inglês, né? Degree of freedom, mean square. Então, nós vamos colocar em português. Eu vou colocar call names de final GL, grau de liberdade, QM, quadrado médio, e P, valor. Tá? Então, vou colocar aqui. Se eu ler o arquivo final novamente, vai estar aqui. Aí, a segunda coluna de QM, nós vamos colocar o nome da nossa variável. Então, eu vou colocar calls i. Ó, o calls i, por exemplo, aqui vai ser prod. Então, agora a nossa segunda coluna, ao invés de deixar quadrado médio, nós vamos colocar o nome da variável. E você vai entender por que quando a gente montar a tabela, porque vai ficar os valores, né, de quadrado médio para várias variáveis. Tá? Então, você vai entender daqui a pouco por que da gente fazer isso. Agora, nós vamos deixar apenas 2 casas decimais, para não ficar esse monte de casa aqui depois da vírgula, tá bom? Então, a gente vai usar a função round final digits igual a 2, ou seja, eu só quero 2 casas depois da vírgula, tá? Então, vai ficar assim o nosso arquivo, ó. Ó, que legal. Agora tem 2 casas só. Tá? Aí aqui ele põe NA porque aqui estava vazio, tá bom? Aqui era um valor vazio, né? Não tem p-valor para resíduo, né? A gente não faz teste do resíduo aqui na análise de variância, né? Então a gente coloca NA. Aí nós vamos criar agora uma coluna de significância. Como que ela é? Se o valor, se na coluna p-valor for menor do que 0,05, a gente coloca um asterisco. Se o p-valor for menor do que 0,01, a gente coloca 2 asteriscos. E se ele for maior do que 0,05, a gente coloca NS, não significativo. Então, isso aqui que nós vamos fazer. A gente criou uma nova coluna, tá? Dentro do arquivinho final, onde nós temos agora não significativo, aqui asterisco, né, porque é menor do que 0,01, e aqui NA, né, porque não tem para NA. Aí agora eu vou concatenar
a coluna do quadrado médio com a significância. Então, eu vou pegar essa coluna aqui e vou concatenar com essa. Como que a gente concatena? Paste. Então, eu vou substituir na coluna 2. Então, essa coluna aqui eu vou substituir pelo paste da coluna 2 com a coluna signif. E aí, eu coloquei o seguinte no signif. Tá? If else, se esse valor for um NA, aqui a gente tem um NA, né? Aí não coloca nada, coloca em branco, para não ficar aparecendo um NA, né, gente? Caso contrário, coloca o valor que aparece nessa coluna 4. Olha como que vai ficar, olha como que fica legal, tá? Então agora, eu tenho aqui na coluna prod o quadrado médio, se ele é significativo ou não. Aí agora a gente não precisa mais da coluna 3 e 4. Eu não vou ficar mostrando esse monte de coluna. A gente mostra só o grau de liberdade e o quadrado médio com a significância. Tá? Esse é o comum da gente mostrar aí da análise de variância. Então eu vou retirar a coluna 3 e 4. Ok? Ó, nosso arquivo agora vai ter só isso aqui. Ó. Só o grau de liberdade e a produtividade. Ok? E eu vou salvar esse arquivo utilizando a função write_xlsx, tá? Vou salvá-la na nossa pasta, ok? Isso aqui ele já salva em arquivo Excel, né? Aí nós vamos agora ler esse arquivo novamente, tá? Utilizando o list.file aqui. Aí ele lê todos os arquivos. Aqui a gente só vai ter um arquivo, né, gente? Porque a gente só criou um até agora, tá? Então só tem um. Aliás, já tem todos aqui criados. O Alp, o Mat e o Prod. Ok? No meu aqui já tem todos. No seu só vai ter um. Tá? Aí a gente combina isso aqui utilizando um rlist no arquivinho aov.table. Olha como que fica o nosso arquivinho agora. Né? Nosso arquivinho está tudo combinado aqui. Aí a gente vai criar um arquivo de dub columns, que são as colunas duplicadas, tá? Tá vendo que o grau de liberdade está duplicado? Eu não quero isso aqui na minha tabela, eu quero o grau de liberdade só uma vez. Então eu vou criar isso aqui, tá? Quais colunas que são duplicadas, ok? A 3 e a 5 é duplicada. A 3 e a 5 é duplicada da coluna 1. E vou retirar elas da minha tabela. Então eu coloco a minha tabela, né? E coloco menos dump calls, que aí ele já sabe, opa, é para deletar essas colunas. Aí eu deleto. E olha como fica a minha tabelinha aqui no final. E aí depois eu coloco row names como rnames. Ok? Aí essa daqui é a minha tabela final. Tá? Mais uma vez, o meu rodou aqui já porque eu já tinha salvo todas as tabelas. Mas você vai rodar o for inteiro, ok? Roda aqui o for inteiro, seleciona ele. Que aí vai funcionar certinho, igual eu fiz aqui no meu. Aí você vai conseguir ler, né, o seu arquivinho aí, ok? Deixa eu mostrar aqui de novo. Então você roda o for inteiro e aí você vai conseguir esse arquivinho. Se você for lá na sua pasta, ó, vai ter aqui os arquivos, tá? Alp, a nova. Mat a nova, prod a nova. Se você tiver 100 variáveis, vai ser 100 arquivinhos aqui de Excel com as suas variáveis, tá? Só para você saber. Beleza, Léo, isso aí, assim, tá bom, você fez isso, mas e aí? Agora a gente vai fazer a fase final, que é utilizar a função flexTable. O flexTable, ele vai criar para a gente a tabelinha. E nós vamos, além de criar a tabelinha, formatar essa tabela e depois salvá-la em Word, ok? Então, o flexTable eu preciso definir qual é o dado, né? Eu vou fazer em cima do aov.table. Pipe, o nome da nossa coluna. Tá vendo que aqui eu tenho as linhas e não tenho nome aqui? Se eu colocar, vai deixar em branco. Então, eu coloco FV, que é fonte de variação. Olha como que vai ficar a nossa tabela, ó. Olha a nossa tabelinha. Assim que fica. Igual você faz no Word. Mas agora vamos deixá-la mais bonitinha, né? Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar em negrito essa primeira linha. Então eu vou utilizar a função bold, que deixa em negrito.
o argumento dela, o nome do arquivo, tabela, bold igual a true, part igual a header. Quando eu coloco part igual a header, eu estou falando para ele, olha, só no cabeçalho, ok? Então vamos colocar. Ó, como é que ficou. Já melhorou, né? Agora, tá vendo que o asterisco caiu aqui? Como o grau de liberdade é muito grande, o asterisco ficou na linha de baixo. Isso aqui está muito feio. Então, nós vamos mexer na largura das colunas. Aí, nós vamos utilizar a função width, onde eu coloco tabela, o width igual a 1. Léo, como que você chegou no valor 1? Testando, gente. Você testa 1, testa 1,5, testa meio, até você chegar no valor que fica legal. Olha como que ficou agora. Ó, agora a nossa tabela. Beleza? Bom, Léo, eu ainda quero mexer no tamanho da fonte. Eu quero colocar 12, né, que é o que normalmente a gente utiliza. Então, eu vou colocar font size, tabela, size igual a 12. Ok? Ó, aí ele vai colocar aqui igual a 12 pra gente. Ó, já melhorou aqui a letra. No título, eu quero colocar 14, tá? Aí, vou colocar font size, tabela, size igual a 14, part igual a header, ou seja, só no cabeçalho. Coloquei. Ó, já modificou também, né? Já tá melhorando. Léo, agora eu quero trocar a fonte. Eu quero utilizar Times New Roman. Então você vai criar um arquivinho chamado font name. Você pode dar o nome que você quiser, né? Mas aqui é melhor você nem modificar, né? Aí você coloca aqui o nome da letra, né, que você quer, do estilo que você quer. Eu coloquei Times New Roman, tá? Aí a gente vai rodar aqui uma tabelinha, né? If font family exist. Por quê? Porque talvez você vai tentar uma letra aqui que não existe no R. A letra tem que existir dentro do R. Times New Roman existe. Arial existe. Ó, se eu colocar aqui, ó, ele vai colocar como true, existe. Aí a gente vai trocar a fonte. Então eu vou colocar font, tabela, font name igual a font name. E aí tem que colocar também para o header. Font, tabela, font name igual a font name, part igual a header. Ok? Aí, olha como fica a nossa tabela. Pronto, agora está em Times New Roman. E agora nós vamos salvar. Vamos salvar a tabela, né? Deixa eu só ajustar aqui. No formato de .docx. Então a gente vai colocar tabela, pipe, save as docx. Aí entre parênteses, né? Você coloca path igual. Aí entre aspas, a nova .docx. Esse .docx você não pode mexer não, tá? Só no nome aqui do arquivo que você pode mexer. Aí você salva. A gente vai lá no nosso arquivinho, ó, a nova. Vamos abrir ele aqui para você ver como que fica. Olha que legal. Tá aqui a nossa tabelinha, tá? Então aqui, fonte está 14. Aqui tá 12, ok? Do jeitinho que a gente queria que ficasse, tá bom? Então, é assim que você faz uma tabela de análise de variância sem digitar nada. Tudo prontinho no R, sem ter que ficar digitando aquele monte de coisa. Nossa, Léo, que complicação. Aí erra na hora de digitar. Eu, pelo menos, acho terrível ficar digitando tabela. Agora você sabe como fazer isso dentro do R de uma forma muito simples, ok? Bom, então você acabou de aprender como fazer um gráfico de barras, como fazer um gráfico de boxplot e como criar uma tabela. Só para você ter ideia, né, eu faço esses serviços para pessoas, né? Presto consultoria nessa parte estatística. Um painel, igual o que eu fiz aqui de gráfico de barras, eu cobro em torno de R$500 para fazer, com 3 variáveis, tá? Se for mais, aí aumenta o preço. Boxplot, um pouco mais, porque é mais complicado. Então,
pelo menos aí uns R$600. E essa tabelinha, pelo menos aí uns R$200 para 3 variáveis. Está entendendo como que o que você está recebendo tem um valor gigantesco? Se você fosse me pagar para fazer essas análises para você, eu ia te cobrar aí em torno de R$1.300 a R$1.400 para fazer essa análise. Você agora tem esse script pronto para você trabalhar as suas análises. Você pode melhorar o script, é claro que sempre dá para melhorar algumas coisas, mas ele está pronto para você trabalhar. Tá bom? Então, você já vai conseguir apresentar resultados de qualidade. Muito bacana, né? E vamos continuar, que a nossa aula não acabou ainda não. E para que essa aula não fique muito longa e cansativa, eu vou parando por aqui. Mas na próxima aula eu vou te mostrar o que é o método ciclo do experimento e como você vai aplicá-lo na prática, para que você possa elaborar e conduzir experimentos de qualidade, analisar os dados utilizando a metodologia correta e entregar resultados impactantes. Então já marca aí na sua agenda, não esquece de comentar o que você achou dessa aula lá na nossa comunidade e não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o nosso perfil no Instagram. E tem algumas pessoas que me perguntaram, se eu tenho, um treinamento completo, mostrando todas essas técnicas com muito mais detalhes. E o fato é que realmente eu tenho um treinamento completo com mais de 360 aulas, tá? Chamado Estatística Experimental do Conceito à Prática, onde eu vou em muito mais detalhes sobre cada uma das etapas, eu explico muito mais análise, Aqui você viu análise de variância e teste de comparação de média, mas nós temos modelos de regressão, temos modelos mistos, modelo generalizado, análise multivariada, machine learning, uma infinidade de gráficos, não só gráfico de barras e gráfico box plot, além de todas as outras etapas do ciclo. Mas eu não quero que você se preocupe com isso agora. Na próxima aula eu vou te explicar melhor como que é o meu treinamento completo. Por agora eu quero que você aproveite o máximo o que foi apresentado nessas 4 aulas, assiste de novo, até você aprender tudo que eu te ensinei até agora, ok? Então, nos vemos na nossa próxima aula e até lá!